lavado no sangue de Jesus Cristo. O homem que fizer isso, além de céu, tem paz. Existe santo que cura a dor do dente, mas não tem dente que nem necessita ter. Já basta a morte, ele não come, ele não fala, e não tem nenhum diploma que lhe confere poder. Existe tanto santo, tanto pai santo, passa santo, realmente eu preciso converter. Ser redimido, lavado, purificado no sangue de Jesus Cristo, será santo com poder. Homem santo verdadeiro é o homem que deixa o mundo e o pecado para trás. Quando é lavado no sangue de Jesus Cristo, o homem que fizer isso, além de santo, tem paz. Quando é lavado no sangue de Jesus Cristo, o homem que fizer isso, além de santo, tem paz. Você conhece o meigo Nazareno, o mar revolto se tornou sereno e a sua vida mudou para melhor. Agora não és mais escravo, já tens liberdade, traz harmonia e felicidade, porque Jesus Cristo entrou no seu lar. Agora não é mais preciso ir a juazeiro, adorar boneco, gastar dinheiro pagando promessa para melhorar. Agora não é mais preciso ir atrás da sina, porque ela é cega, é surda e sem vida, e está sempre presa no seu altar. Não é necessário consultar os dias, nem fazer despacho de noite e de dia, nem bater zabumba para Satanás. Não é preciso carregar o boneco gordinho para trazer sorte e abrir o caminho. Já tem Jesus Cristo na vida e no lar. Não é preciso romaria para Jesus da Lapa, para Jesus de praga, já chega de praga, saíste do Egito para não mais voltar. Agora não é mais preciso ir atrás da sina, porque é cega, é surda e sem vida, e está sempre presa no seu altar. Romaria para Jesus da Lapa, para Jesus de praga, já chega de praga, saíste do Egito para não mais voltar. Agora não é mais preciso ir atrás da sina, porque ela é cega, é surda e sem vida, e está sempre presa no seu altar. Glória a Deus, aleluia. Bom dia a todos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Como o Senhor falou lá em 1 João capítulo 2, a partir do versículo 15, como ele diz: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
E podemos ver que hoje muitos têm amado o mundo mais do que ao Senhor. Mas como ele diz, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Hoje, quantas pessoas não têm preferido amar mais o mundo do que a Deus? Quantas pessoas não preferem continuar no curso desse mundo do que se voltar para o Criador, do que fazer a vontade do Pai, do que fazer a vontade de Deus? Porque a vontade do nosso Deus é ver todos nós salvos, todos nós libertos. Mas para que nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus, nós temos que abandonar a prática do pecado. Nós temos que abandonar a prática deste mundo e se voltar para Deus enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Como ele diz lá em Isaías capítulo 56, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje você tem a oportunidade de buscar Jesus Cristo hoje como seu Senhor e como seu Salvador. Não deixe para a última hora, porque a última hora pode ser tarde. Quem é que lhe garante de você estar aqui amanhã? Então o dia da oportunidade, o dia que você possa ser salvo é hoje. Como o Senhor falou na sua palavra: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Hoje o ser humano não quer mais negar a sua vontade para vir até Cristo Jesus. Hoje o ser humano não quer mais largar a prática deste mundo para se voltar para Deus. Mas a volta do Senhor, ela se aproxima. A volta de Cristo, ela se aproxima. O Senhor tem levantado os mensageiros para anunciar ao seu coração a volta dele, a sua palavra, para que você se volte para o Criador. Mas hoje as pessoas preferem continuar na prática do erro. As pessoas preferem continuar no curso desse mundo do que se voltar para Deus, do que fazer a vontade de Deus, do que se curvar diante de Deus. Hoje as pessoas preferem se curvar diante desses deuses feitos por mãos humanas. Hoje as pessoas preferem se curvar diante dos homens, mas não querem se curvar diante de Deus. Hoje as pessoas preferem se curvar diante de demônios, mas não querem se curvar diante de Cristo Jesus. Porque Deus, ele enviou o seu Filho Jesus para sofrer um alto preço, para levar os nossos pecados. Todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades estavam sobre ele. E ele cumpriu algo que eu não podia, nem você podia cumprir. Mas o nosso Deus, o nosso Jesus Cristo, ele cumpriu por amor à nossa alma. E hoje o ser humano, ele tem desprezado a palavra de Deus. O ser humano, ele não tem se voltado para Deus. O ser humano, ele não quer mais ouvir a palavra do nosso Deus. Como ele diz lá em João capítulo 8, versículo 47, ele diz: aquele que é de Deus ouve, ou seja, escuta a palavra de Deus. E se você diz que é de Deus, você tem parado para ouvir a palavra de Deus? Você tem parado para ouvir o que o Senhor requer de nós? Como ele diz lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus manda nós se arrepender dos nossos pecados. Jesus manda nós se arrepender das nossas iniquidades e se converter a Ele, porque o fim se aproxima. O fim se aproxima sobre esta geração. Como foi na geração de Noé, será também nesta geração. As pessoas não davam crédito, as pessoas não ouviam a palavra do Senhor, as pessoas corriam de uma parte para outra, atrás de algo desta terra, atrás de desfrutar algo desta terra, atrás de bebidas, atrás de famas, atrás de status, atrás de dinheiro, mas não estava preocupado com a vida eterna, não estava preocupado com a salvação. E hoje nós podemos ver este mundo indo ao mesmo rumo, a mesma direção. Este mundo não tem se preocupado com a vida eterna. Esse mundo não tem se preocupado com a vida eterna, uma vida após essa. Como o Senhor fala lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, como ele diz que depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte segue-se o juízo. Não adianta mais você fazer uma missa, não adianta você mais rezar, não adianta você mais acender uma vela, não adianta mais nada disso.
porque a Bíblia ela é bem clara em dizer que depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte segue-se o juízo, ou é céu ou é inferno. Não existe negócio de purgatório, como a religião ensina, dizendo, falando que depois da morte sua alma vai reinar, vai purgar em um lugar. Isso é mentira de religião, porque as escrituras falam que depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte é você com Deus. Não adianta mais nada disso, não adianta esses rituais. Tudo isso é ritual a demônios. E hoje quantas pessoas não preferem adorar os ídolos, adorar esses demônios, mas não quer dar glória e nem quer adorar o nosso Deus. Nós sabemos que o nosso Deus ele está irado com esta nação. É uma nação de pessoas que não quer mais buscar Jesus Cristo. É uma nação de pessoas que não quer mais se curvar diante do Deus Altíssimo. Mas nós sabemos que a volta dele se aproxima. Não perca a oportunidade que Deus está te dando, uma oportunidade única que o Senhor tem preparado para aqueles que o buscam, a vida eterna. Não perca essa oportunidade. Se volte para Deus, trabalhe para fazer a vontade de Cristo Jesus, porque a vontade de Deus ela é boa, a vontade de Deus ela é perfeita. Depende de você se você quer receber a palavra do Senhor, porque nós sabemos que, como o Senhor diz lá em Marcos capítulo 15, capítulo 16, versículo 15, ele diz para nós: ide por todo mundo, pregar o Evangelho, falar de Jesus Cristo, falar para o povo da volta dele, falar para o povo da palavra do Senhor. E hoje nós estamos aqui cumprindo esse ID que Deus nos deu, o ID que Jesus Cristo nos ordenou, e nós estamos aqui cumprindo com o ID, pregando, anunciando Jesus Cristo ao teu coração, para que você creia nele, creia como diz as Escrituras, que será salvo você e sua casa. Creia em Jesus Cristo, como ele diz lá em João 14,6, Jesus Cristo ele é o caminho, Jesus ele é a verdade e a vida. Jesus não manda você seguir uma religião, Jesus não manda você seguir um líder religioso. Jesus ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Cristo Jesus. Ou você acha que para chegar até Deus é por meio de uma religião? Para chegar até Deus é por meio de uma imagem de escultura? Não. Para nós chegarmos até Deus é somente por meio de Cristo Jesus. Para que você chegue até o Criador é por meio de Cristo Jesus. Mas como o Senhor disse, esse povo que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, ele diz que ouvirá do céu, e ele diz que perdoará os seus pecados e sarará esta terra. Será que realmente você está se curvando diante do Deus Altíssimo? Será que você está se sujeitando a Deus? Será que você está fazendo a vontade do Senhor? Porque não é o que parece. Ou você acha que se prostrando diante de uma imagem de escultura, ou você acha que você se prostrando diante de ídolo está fazendo a vontade de Deus? Você nem sabe que está desagradando a Deus, porque o próprio Deus, irmãos, ele condena. O próprio Deus, irmãos, ele condena esses rituais a demônios, porque o nosso Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele diz que não dividirá a glória dele com ninguém. Ou você acha que desta forma você está chamando a atenção de Deus, você está agradando a Deus? Dessa forma você está desagradando a Deus, porque o Senhor diz que não dividirá a glória dele com ninguém. Eu gostaria de trazer uma palavra que se encontra lá em Salmos capítulo de número 115, a partir do versículo 1. Você que me ouve da sua casa, você que tem uma Bíblia, abra junto conosco para examinar, porque o próprio Jesus falou lá em João capítulo, como o Senhor falou lá em João capítulo 5, versículo 39, o Senhor diz para nós examinarmos as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Para nós examinarmos as Escrituras, como o Senhor diz, cautelai-vos porém dos falsos profetas. Nós temos que examinar as Escrituras, para que nós podemos, irmãos, discernir alguém se está pregando realmente as Escrituras, ou se está pregando mentira, ou se está pregando engano. É por isso, irmãos, que o próprio Jesus fala para nós examinarmos as Escrituras, para nós examinarmos se realmente está nas Escrituras, se realmente Jesus falou.
se realmente Jesus disse. É por isso que nós temos que examinar. E eu gostaria nesta manhã trazer uma palavra que se encontra lá em Salmos, capítulo 115, versículo de número 1. Como o Senhor fala aqui no capítulo 115, a partir do versículo 1, ele diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E podemos ver aqui no versículo 1, diz que não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Nós podemos ver, irmãos, somente ao nome de Deus nós devemos, irmãos, dar toda honra e toda glória. Hoje, quantas pessoas não têm tirado, irmãos, a glória de Deus, para colocar a glória em algo desta terra, para colocar a glória no homem, para colocar a glória nessas imagens de escultura. E isso, irmãos, é abominação aos olhos de Cristo. Podemos ver que Deus, Ele não se agrada disso. Jesus Cristo, irmãos, Ele não se agrada disso. Deus, irmãos, Ele condena, como Ele fala no livro lá de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15, Ele repreende essas práticas. Jesus, o nosso Deus, Ele repreende. Deus, Ele diz para nós que maldito, irmãos, é o homem que fizer uma dessas imagens de escultura e for colocar em algum lugar e for dizer amém. Podemos ver, irmãos, isso é maldição. O próprio Deus, irmãos, Ele condena. Mas será que hoje o ser humano ele tem dado realmente a glória somente a Deus? Será que realmente o homem ele tem dado a glória somente ao Criador? Porque nós sabemos que Deus ele condena essas práticas. O Senhor, irmãos, Ele condena. E hoje o homem, irmãos, ele está lá na prática do pecado. O homem está lá, mas o homem prefere viver enganado, mas não quer examinar as Escrituras. O homem ele prefere viver enganado, mas não quer se voltar para a verdade. O homem hoje ele prefere, irmãos, viver enganado por essas fábulas, por estes ídolos, que a Bíblia diz que por trás dela há um espírito de engano, há um espírito de luxúria. É por isso que hoje o povo vive debaixo de maldição, porque prefere cultuar outros deuses, mas não quer dar glória ao nosso Deus verdadeiro, não quer se voltar ao nosso Deus verdadeiro, aquele que criou os céus e a terra. Mas nós podemos ver, é por isso que essas cidades estão debaixo de maldição, porque não quer dar glória ao Deus verdadeiro, prefere cultuar a demônios. Mas o que foi que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, versículo 3, se eu não falo a memória, ele diz para nós fugirmos da idolatria. O apóstolo Paulo fala para nós fugirmos da idolatria. Fuja da idolatria, fuja da idolatria, porque isso aos olhos de Deus, isso é abominação. Isso aos olhos de Deus, Deus não aprova isso. Deus ele não aprova essas práticas, mas ele diz para nós fugirmos da idolatria. Será que hoje o povo tem fugido da idolatria? Hoje o povo prefere se prostrar diante de outros deuses, prefere dar glória a outros deuses, mas não quer dar glória ao Deus verdadeiro, não quer dar glória ao Deus que Ele está acima de nós, aquele que está no céu, aquele que está ao lado do Pai, intercedendo por esta nação, intercedendo por esse povo, porque esse povo merecia, era a condenação do fogo do inferno. Mas Jesus, Ele está tendo misericórdia desse povo, para que o povo se arrependa, para que o povo se volte para o Deus verdadeiro, não para que o povo deixe essas práticas, esses rituais a demônios, esses rituais pagãos, para que o povo hoje se volte para o Criador. Mas Jesus Cristo, Ele fala com o seu povo, através da sua palavra, mas hoje o ser humano, ele tem tampado os ouvidos, para não ouvir a mensagem, para não ouvir a palavra de Deus. Mas quando for no grande dia que você estará lá diante do Criador, você vai se lembrar da oportunidade que teve de se voltar para Deus, você vai se lembrar da oportunidade que teve de deixar os ídolos, você vai se lembrar da oportunidade
que teve de deixar esses ídolos feitos por mãos humanas para se prostrar diante do Deus verdadeiro, mas não quis, desceu à sepultura, foi direto ao inferno para adorar esses ídolos, porque nós sabemos que hoje milhões de pessoas estão descendo ao inferno, adorando esses ídolos, adorando parecida, adorando esses ídolos feitos por mãos humanas, mas não quer se voltar para o verdadeiro Deus. Mas nós sabemos que há inferno ou céu, não existe negócio de purgatório, como a religião ensina. Hoje a religião, hoje o nosso Deus fala uma coisa, e a religião vai lá e tira. Jesus, ele é contra o erro, Jesus, ele é contra o adultério, Jesus, ele é contra as imagens de escultura, Jesus, ele é contra o pecado, mas a religião vai lá e passa por cima. A religião vai lá e não quer mais fazer, não quer mais aplicar nas pessoas o que Deus tem a falar, nem o que Jesus tem a falar, porque a religião é fonte de lucro. Elas não estão preocupadas nas suas vidas, elas não estão preocupadas nas suas almas que perecem, que estão indo para a condenação eterna, estão indo para o inferno, enquanto elas estão enriquecendo à custa do Evangelho de Jesus Cristo, estão enriquecendo à custa dos membros. Mas hoje as pessoas estão sendo enganadas, porque não examinam as Escrituras, porque não quer se voltar para o Deus verdadeiro, prefere adorar ídolos, prefere adorar o homem, prefere adorar templo, prefere adorar líderes religiosos, mas não quer adorar o verdadeiro Deus, não quer adorar o Deus Altíssimo. Estão indo para a condenação eterna, porque prefere adorar ídolos, prefere adorar homens, prefere adorar templos, mas não quer adorar o verdadeiro Deus. E como ele diz aqui no versículo 1, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória. Nós sabemos que a glória não é para o homem, a glória não é para nós, a glória e toda honra é para o nosso Deus, o Deus verdadeiro, aquele que está no céu, aquele que ele está olhando, que ele está vendo o que você está fazendo neste momento, aquele que está ouvindo o seu pensamento neste momento. E se neste momento você está xingando esta pregação, Deus, ele está vendo. É melhor você se arrepender dos seus pecados, porque hoje o nosso Jesus Cristo, ele está como nosso advogado fiel, mas um dia ele estará como juízo, julgando todos aqueles que não quiseram se voltar para ele, julgando todos aqueles que prostraram diante das imagens de escultura, prostrando, ou seja, daqueles diante dos ídolos, mas não quer se prostrar diante do Deus verdadeiro. Mas ele diz aqui no versículo 2, porque dirão aos gentios, onde estão o seu Deus? Mas o nosso Deus, ele está no céu, fez tudo o que lhe agradou. Podemos ver, irmãos, só quem agradou foi o nosso Deus, só quem agradou, irmãos, Deus foi o seu Filho Jesus Cristo. Mas ele está no céu, ele está, irmãos, intercedendo, irmãos, por nós. Como diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5, ele diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só podemos ver, irmãos, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não é Maria, não é Aparecida que é nossa mediadora, não, é Jesus Cristo. Mas será que a religião, ela tem ensinado assim? Será que a religião, ela tem falado para você que Jesus Cristo é o nosso mediador? A religião tem falado que a Maria, que é Aparecida, é a sua mediadora. Isso é mentira do diabo. Podemos ver que o inimigo está enganando milhões de pessoas, levando as pessoas para a condenação do fogo do inferno, acreditando em fábulas, acreditando em líderes religiosos, acreditando nessas imagens de escultura, porque a Bíblia diz lá no livro de Oséias, capítulo 4, no versículo de número 12, como ele diz que por trás delas há um espírito de luxúria, há um espírito de prostituição. E ele diz que o povo, ele consulta a madeira, o povo, ele tem consultado essas imagens de escultura, que nada pode fazer. E podemos ver, estão aí, por trás dela há um espírito de luxúria, há um espírito enganador. Estão enganando pessoas, estão enganando milhões de pessoas, estão levando milhões
para o inferno, pessoas acreditando nessas imagens de escultura. Isso é abominação. O próprio Deus, ele condena. O próprio Deus, irmãos, ele repreende. No livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo de número 3, o nosso Deus, ele diz: não farás imagem de escultura, não farás outros deuses diante de mim. O próprio Deus diz para nós não fazer outros deuses diante dele, porque ele é o único Deus, que eu, que você, que nós devemos se prostrar a ele. Jesus Cristo, meu Pai, o nosso Deus, ele é o único Deus que nós devemos se prostrar. O nosso Pai, o nosso Jesus Cristo, o nosso Salvador, esse, ele é o único Deus que eu, que você, que nós devemos se prostrar, irmãos, a ele, somente a ele. Nós devemos dar toda a honra e toda a glória somente ao Criador, aquele que está no céu, e ele repreende essas práticas. Mas será que o seu líder religioso tem ensinado isso? Será que o seu líder religioso tem falado para você que o próprio Deus, ele diz para nós não fazer nenhuma imagem de escultura, para nós não ter outros deuses diante dele? A religião não tem ensinado isso, porque a religião não está preocupada com a sua alma. A religião, ela tem se preocupada no que você pode dar, é no seu dinheiro. Aí os líderes religiosos não estão preocupados nas almas que perecem, estão preocupados em vender a palavra de Cristo Jesus. Mas como o Senhor falou lá em Mateus capítulo 10, versículo 8, ele diz que de graça recebeste, de graça dai. Para que você alcance a salvação em Cristo Jesus, ela é gratuita, não carece você pagar, não carece você dar o seu dízimo, não carece você dar a sua oferta, nada disso. Jesus, ele requer a nossa alma. Jesus, ele requer a nossa alma. Jesus, ele requer a nossa obediência à sua palavra. Mas hoje os líderes religiosos estão aí fazendo negócio com a palavra de Deus, pregando por ganância. Não quer mais pregar contra o pecado, não quer mais pregar mais contra as idolatrias. Cadê os líderes deste lugar que não quer mais pregar contra o pecado, que não quer mais pregar contra a idolatria? Pessoas afundadas na idolatria, pessoas afundadas no segundo, no terceiro casamento, pessoas afundadas no roubo, na prostituição. Cadê que não quer mais pregar o reino de Deus? Porque não estão interessados na alma das pessoas, estão interessados nos 10%, estão interessados nos seus dízimos, nos seus ofertas. Como diz o apóstolo do Senhor, são cão gulosos, gananciosos por dinheiro, avarento, estão aí vendendo a fé, fazendo negócio com a fé das pessoas, e as pessoas caindo, as pessoas seguindo, porque não quer examinar as escrituras, porque não quer examinar as escrituras. Prefere, como diz o apóstolo Paulo, prefere dar ouvido a espíritos enganadores, prefere dar ouvido à doutrina de demônios, mas não quer dar ouvido à doutrina de Cristo, não quer examinar as escrituras, não quer ver realmente o que Jesus tem a falar. Mas hoje não, hoje as pessoas estão indo à condenação eterna, por acreditar em líderes, por acreditar em imagem de escultura, por acreditar em macumba. Quantas pessoas não deixam de vir para Jesus Cristo, porque Deus, ele é o nosso Jesus Cristo, ele é o único que pode salvar a nossa alma do fogo do inferno. E hoje as pessoas preferem acreditar nessas religiões, essas religiões que são fonte de lucro, preferem acreditar em líderes, preferem acreditar em macumba, preferem acreditar em espiritismo, mas não quer examinar as escrituras, não quer se voltar para Deus, prefere ir para a macumba, prefere ir para o espiritismo, prefere ir para o candomblé, mas não quer vir para Cristo Jesus, não quer vir para o nosso Deus. E ele condena, Deus, ele repreende aqueles que fazem ídolos, aqueles que saem em procissão a outros deuses. O próprio Deus, irmãos, ele condena essas práticas. Mas será que o seu líder religioso tem ensinado isso para você?
Será que o seu líder religioso tem pregado realmente as Escrituras? Porque na Bíblia está falando isso. O próprio Jesus falou que isso é condenação. O próprio Jesus falou que se nós praticarmos isso, se nós não se arrepender, vamos herdar o inferno. E hoje quantas pessoas não estão indo para o inferno, acreditando em parecida, acreditando nessas imagens de escultura, estão descendo a sepultura, indo para a condenação eterna, acreditando, mas não quer acreditar no verdadeiro Deus, não quer acreditar naquele que está no céu, não quer acreditar naquele que fez os céus e esta terra e nos criou. Mas ele diz aqui no versículo 4: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Os ídolos deles são estes. Os ídolos deles são prata, os ídolos deles são ouro. Hoje os deuses das pessoas são o seu dinheiro. Hoje os deuses das suas pessoas são essas imagens de escultura. Hoje os deuses dessas pessoas são a sua fama. Hoje os deuses dos homens é isso aqui que está no mundo: as imagens, o seu dinheiro, a sua fama. Ou você acha que a sua fama, ou você acha que a sua imagem de escultura vai lhe salvar? Não, pelo contrário, vai levar você à condenação eterna, vai levar você ao inferno. Mas nós temos que se voltar para Deus. O apóstolo Pedro falou lá em Atos capítulo 4, versículo 12, ele diz que nenhum outro há salvação, nenhum outro, irmãos, há salvação, nenhuma imagem de escultura não há salvação, em um líder religioso não há salvação, no seu dinheiro não há salvação. Nós sabemos que a salvação nós vamos encontrar apenas em Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, para que todo aquele que nele creia não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem crido em quem? Você tem crido nas imagens de escultura? Ou você tem crido em Jesus Cristo? Ou você tem crido nos homens? Ou você tem crido no curso desse mundo? Porque a Bíblia diz que esse mundo já é do maligno. Esse mundo já é do maligno. Este sistema já é do maligno. Este sistema já é do maligno. Este sistema religioso, este sistema político, este sistema econômico já é do maligno. Estão na mão do anticristo. É por isso que nós temos que se voltar para Deus enquanto é tempo. Enquanto ainda é tempo, nós devemos se voltar para o Criador. Mas hoje as pessoas preferem viver na prática do pecado. As pessoas preferem viver no roubo, na idolatria, na feitiçaria, do que se voltar para Deus, achando que desta forma vai herdar o céu, achando que desta forma vai entrar no reino de Deus. Mas dessa forma estão indo para a condenação eterna. Ou você acha que você vai entrar no céu com um litro de cachaça debaixo do braço? Ou você acha que você vai entrar no céu com um cigarro de maconha? Ou você acha que você vai entrar no céu adorando Maria? Ou você acha que você vai entrar no céu adorando Parecida? Se você não se arrepender dos seus pecados, você vai entrar no inferno. Nós temos que se arrepender dos nossos pecados, se voltar para Deus, enquanto ainda é tempo. Enquanto ainda é tempo, porque o Senhor está nos dando a oportunidade para nós se voltar para Ele, para nós se voltar para o Criador. Enquanto é tempo, se você tem vida, ainda há tempo de confessar o nome de Cristo como seu Salvador. Hoje as pessoas dizem: eu confessei Jesus Cristo, eu aceitei Jesus desde o dia que eu nasci. Mentira. Porque se realmente tivesse aceitado Jesus Cristo desde o dia que nasceu, a sua vida seria transformada, a sua vida não seria a mesma, a sua vida seria transformada. Não vivia na prática do pecado, não vivia no homossexualismo, não vivia no roubo, não vivia na cachaça, não vivia na prostituição, não vivia traindo as suas esposas. Porque se tivesse aceitado Jesus Cristo desde o dia que nasceu, a sua vida teria sido transformada, você teria sido liberto, mas a sua vida continua a mesma.
Mateus capítulo 15, versículo de número 8. Jesus diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo, ele tem honrado a Deus com os lábios. Esse povo, ele tem honrado a Deus com os lábios, da boca para fora, mas o seu coração continua na cachaça, o seu coração continua no erro, o seu coração continua na prostituição, o seu coração continua no segundo casamento, o seu coração continua no roubo, o seu coração continua na prática do pecado. E dessa forma é impossível entrar no reino de Deus. Mas para que você entre no reino de Deus, você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que se voltar para Deus, aceitar o único Cristo, que é Jesus Cristo, como seu Senhor e seu Salvador da sua vida. Não adianta você aceitar uma imagem de escultura, não adianta você aceitar um líder religioso, isso não vai adiantar em nada. Pelo contrário, isso pode levar a sua vida ao fogo do inferno. Mas Deus aqui ele diz: mas os ídolos deles são estes. Hoje os ídolos do homem, hoje os deuses do homem são isso, são prata, são ouro, feito por mãos humanas. Hoje o Deus do homem é as imagens de escultura. Hoje os deuses do homem são o seu dinheiro. Hoje os deuses do homem são a sua fama. Porque o nosso Deus tem que ser Jesus Cristo. O nosso Deus é aquele que está no céu. Não adianta você fazer uma procissão a uma imagem de escultura. Não adianta você se voltar a estes ídolos, porque tudo isso o próprio Deus ele condena. Tudo isso o próprio Deus, irmãos, ele condena através das Escrituras. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versículo de número 3, versículo de número 4. Para ver a repreensão do nosso Deus, repreendendo o seu povo, para que não se proste diante desses ídolos, para que não faça a vontade desses ídolos. Mas hoje o povo prefere viver enganado, mas não quer se voltar ao verdadeiro Deus, não quer se voltar ao verdadeiro Senhor, prefere cultuar, prefere se prostrar diante destas imagens, trazendo maldição para dentro das suas casas, porque isso é maldição. É por isso que as cidades estão debaixo de maldição, porque é deuses para todos os lados. Por trás dela há um espírito de luxúria, há um espírito de erro, há um espírito de prostituição. É por isso que a sua família vive doente. É por isso que a sua família vive por tribulação, porque estão se prostrando diante de demônios, porque estão levando demônios para as suas casas, estão levando demônios, estão cultuando demônios, mas não quer cultuar o verdadeiro Deus, não quer encher a sua casa com a palavra de Deus, prefere encher os seus lares com demônios, a idolatria, a feitiçaria. Mas o próprio Deus ele diz no livro de Êxodo capítulo 20 versículo 3, como eu acabei de ler, o nosso Deus ele diz: não terá outros deuses diante de mim. Deus ele diz para mim, para você e para nós todos nesta terra, para nós não ter outros deuses diante dele. Jesus, Deus ele diz: olha, não terá outros deuses diante de mim. E ele diz: não farás para ti nenhuma imagem de escultura, não coloque em algum lugar e for dizer amém a ela, porque isso, irmãos, é maldição. Isso, irmãos, é maldição. E aqui Deus ele diz o que? Os ídolos deles são estes: prata, são ouro, é feito por mãos humanas, nada pode fazer a ninguém, porque se ela cair de algum lugar ela se quebra, mas por trás dela há um espírito que vem enganando milhões de pessoas, há o espírito do diabo que vem enganando essas pessoas. Oséias capítulo 4 versículo 6, que diz que esse povo é destruído por falta de conhecimento. Esse povo ele está sendo destruído por falta de conhecimento.
Mas Jesus Cristo diz lá em João capítulo 5, versículo 29, ele diz: examinai as Escrituras, para que nós não seja enganado. Examinai as Escrituras, para que nós não seja enganado por as religiões, nem sendo enganado pelo diabo. O diabo, ele tem usado essas religiões para enganar milhões de pessoas, levando ao inferno, levando à condenação eterna. Qual foi a religião que Jesus deixou? Você acha que Jesus deixou a religião católica, ou a religião evangélica, ou a religião espírita, ou a religião Testemunho de Jeová? Jesus não deixou nenhuma religião para o homem seguir. Jesus não deixou católica, nem evangélica, nem espírita, nem Testemunho de Jeová, nenhuma religião. Jesus falou lá em João capítulo 14, versículo 6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo, ele é o caminho. Jesus Cristo, ele é a verdade. Jesus não deixou nenhuma religião para o homem seguir. Religião é fonte de lucro. Enquanto os líderes religiosos estão aí tudo milionário, à custa dos membros, vendendo a fé, vendendo a palavra de Deus. Está aí tudo milionário, à custa dos membros. Enquanto os membros estão aí, no mal a pior, as suas vidas desgraçadas. E quando estão aí os membros, passando fome, passando por necessidades, mas os membros, mas estão lá, os líderes, no bem e no melhor, comendo a melhor comida, vestindo as melhores roupas, enquanto os membros estão lá, perecendo. Mas a prestação de contas chegará a ele. Deus julgará cada um deles. Será que eles estão preocupados realmente com a sua alma? Será que eles estão realmente preocupados em pregar o Evangelho, em pregar contra o pecado, em pregar contra a idolatria? Porque essas cidades estão vivendo debaixo da idolatria. É idolatria para todos os lados. Mas hoje as pessoas, o sistema evangélico estão copiando o sistema religioso do mundo. Estão aí cultuando outros deuses, estão aí adorando, estão aí fazendo festa junina, estão aí celebrando o Natal dentro desses templos religiosos, mas não quer pregar contra a idolatria. Estão na prática da idolatria, adorando demônios, adorando ídolos, mas não quer adorar o verdadeiro Deus, não quer se prostrar diante do verdadeiro Deus. Mas os deuses deles são estes, ídolos feitos por mãos humanas. Mas o verdadeiro Deus, ele está no céu, olhando essa palhaçada toda. Hoje pode não usar, deu pendrive. Ai, não pode ser. Não sei.
só um momento. Tenho a minha vida bem guardada. Eu não vivo aqui exposto ao vento. Anjos do Senhor Jesus me cercam. Digo mais que vivem acampados. Tantas tentações e eu aflito, chego até ficar desesperado. Nestas aflições eu choro, às vezes canto, mas tenho Jesus Cristo ao meu lado, e nada vai me afastar de Cristo. Calvário, e vi Jesus coroado de espinho. Tá com um pouco mais, você só vai. Essa não foi o